Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, como outros pastores têm feito aí e têm nos convocado a fazer também, eu gostaria de dar uma justificativa aí em relação ao meu voto. E eu quero fazer algo um pouco diferente, como eles têm feito. Eu não quero dar justificativa em cima da religião. Seria muito fácil isso para mim. Dar uma justificativa em cima da minha crença, daquilo que eu creio, da minha ideologia. Seria muito fácil. Mas não, quero fazer de uma forma um pouco diferente. Além de pastor, sou estudante de direito, estou no 10º período, não sou um dos melhores da turma, pelo contrário, sou um medíocre ali da turma, estou ali, se bobear, ainda estou até abaixo ali da curva ali, estou bem abaixo do nível de inteligência, mas algo me chama a atenção. Existe no direito algo que a gente conhece como um sistema de freios e contrapesos. É quando os poderes, o poder legislativo, executivo e o judiciário, eles, apesar de terem autonomia própria, cada um controla para que não haja excessos entre os poderes. Então, um poder controlando o outro. Acontece que, por vários anos, a gente já tem percebido, já tem visto isso aí. Lá no Supremo Tribunal Federal, nós temos lá 11 ministros. Desses 11, 9 deles são manipulados pelo Lula. 9 deles. 9 são manipulados pelo Lula. Então, eu acho isso um tanto quanto perigoso. Eu acho isso muito perigoso. Porque hoje a gente já vê isso aí, essa questão de como que o Lula. Olha para você ver, o cara, ele é um condenado. Ele é um condenado. Por causa de um erro processual, ele se tornou elegível. Ele deveria ser inelegível, porque ele já foi condenado em todas as instâncias, mas por causa de um erro processual, ele foi elegível. Então, assim, o erro pode ter acontecido o erro processual, mas o erro pessoal também aconteceu. Ele errou, ele roubou uma quantidade imensurável que eu nem sei o que dizer, eu nem sei mensurar esse tanto de dinheiro que ele roubou, um tanto a deficiência que ele causou no nosso país durante todos esses anos. Todos esses anos. Nós não estamos falando de 4 anos de governo PT, não. Nós não estamos falando de 8 anos de governo PT, não. Gente, todos esses anos. Aí as pessoas vêm falar comigo assim, falam assim, mas agora a fome. A fome sempre existiu. A Bíblia diz que a fome sempre existirá o pobre. A Bíblia diz assim, sempre existirá o pobre na face da terra. Sempre existirá. E a fome sempre existiu. Inúmeras vezes cansei, aliás, não cansei. Eu até tinha um prazer em fazer isso, mas é triste essa realidade. A gente levar comida para as pessoas que não tinham o que comer. As igrejas evangélicas são expert em fazer isso. Leva comida, leva roupa, esse trabalho social a igreja sempre fez. Aí as pessoas agora vão falar que agora as pessoas estão passando fome, o índice de fome, sempre existiu fome. Quantas as vezes eu participei já também de movimentos da capoeira, capoeira contra a fome. Isso aí eu estou falando aí, ó, há 25 anos atrás. Eu participei de um projeto de capoeira contra a fome. Sempre existiram projetos contra a fome. Sempre existiram. Aí agora alguns vêm com esse discurso falando assim comigo assim, mas pelo menos no governo do Lula eu comi picanha. Eu comi picanha. Que discurso mais ridículo esse? Eu comi picanha. Você quer comer picanha em meio a uma pandemia? Você quer comer picanha? Você está reclamando porque não comeu picanha em plena uma pandemia? Gente, a gente não teve oportunidade nem de ver o Bolsonaro governando. Eu não estou aqui para defender Bolsonaro. Não é isso. Eu estou aqui falando por que eu vou votar. Qual que é a minha consciência? Qual que é a minha consciência? E não estou usando nada de ideologia aqui. Não estou falando da minha religião, não estou falando da minha crença, não. Estou falando de um cara que roubou bilhões ou trilhões, que roubou dinheiro demais e hoje está aí. E antes de assumir a presidência, ele já manipula. Agora, além do STF, também o STE também. É ou não é? Eu vou colocar aqui nas minhas postagens aqui, todas as postagens, como que é manipulado, como que ele está sendo manipulado, como que algumas coisas o Lula pode postar. Falou mal do Lula, STE manda tirar. Falou mal do Bolsonaro, não. Não falou mal do Bolsonaro, não, pode deixar. Bolsonaro está fazendo uma campanha, manda tirar.
Não pode colocar essa imagem, não. Bolsonaro foi no outro lugar, tá usando. Não pode, não. Não pode usar a mídia? Não pode usar a mídia, não. Não pode fazer. Não, não pode, não. O que é contra o Bolsonaro, pode. O que é a favor do Bolsonaro, não pode. O que é a favor do Lula, pode. O que é contra o Lula, não pode. Você já vê como que está essa coisa toda aí. Não vou citar nomes aqui, eu estou falando de um sistema, mas não vou falar aqui de nomes aqui, não, porque senão eles acabam batendo aqui na minha porta, mandando me prender. Tão manipulado que está aí, olha, e não é só o STF, é a grande mídia, você vê aí a grande mídia aí que é manipulada por ele, você vê aí as rádios que são manipuladas por ele, a televisão, na rádio, você vê aí os banqueiros, como são manipulados por ele, você vê os artistas, como são... Ele tem tudo na mão, isso é muito perigoso, muito perigoso. E eu não quero correr esse risco. Eu não quero correr esse risco. Não vou correr, não quero correr e não vou correr. Então você pode até falar assim, mas agora lá no Senado tá tudo Bolsonaro. Lá tá tudo, agora tudo de direita. E agora se o Bolsonaro aceitar, foi eleito a presidente, a reeleição dele a presidente, o que vai acontecer? Deu o check and balance, não vai funcionar. Pois é, mas pelo lado do Lula também. Pelo lado do Lula a gente já vem acontecendo. Como que ele está manipulando as coisas? Eu não quero correr mais o risco com Lula. Para mim, na minha consciência, ele é inelegível, porque ele roubou, causou um rombo no nosso país. Hoje nós estamos colhendo fruto do rombo que o PT causou no país. Nós estamos colhendo um fruto amargo, inclusive, né, da pandemia que nos deixou, de uma guerra também que aconteceu. Nós estamos falando de período de estiagem, nós estamos falando aí de período aí que aconteceu a paralisação dos caminhoneiros, e também tudo isso aí tem que ser levado em conta. O Bolsonaro ainda não teve tempo de governar, mas pelo menos uma coisa eu sei, uma coisa eu já eles estão tentando colocar um tanto de palavras na boca do Bolsonaro, e ele também conversa, ele não é bom com as palavras mesmo, mas eu penso uma coisa. Pensa comigo aqui. Quando você era pequeno, quem que era o professor mais chato da sua sala? Era aquele que mais exigia, aquele mais chato, aquele mais rigoroso, aquele mais bruto. É ou não é? Mas por que ele era assim? Porque ele queria que você aprendesse. Os pais, nós que somos pais aqui, a gente sabe, o filho acha o pai chato, o pai o quê? Que impede um tanto de coisa, é ou não é? Um pai que controla o filho, que às vezes xinga, bate, coloca de castigo. Isso aí que eu não gosto. O patrão, qual que é o chato? Aquele que exige demais, né? Aquele que exige muito, mas é porque ele quer ver a empresa crescer, quer ver todo mundo crescer junto. É, não é? O funcionário que é chato, qual que é? É aquele que está ali mais ligado às regras da empresa, é ou não é? É aquele que às vezes as pessoas falam, puxa saco, esse aí que é. E quem que são os bonzinhos? Quem são os bonzinhos? Na minha infância, os bonzinhos eram os meus amigos. Na minha adolescência, eram os meus amigos. É aquele que me dava maconha para fumar, né? É aquele que me deu maconha para fumar. Esse aí era legal. Aquele que me dava bebida, aquele que me dava cigarro, aquele que passeava comigo, que a gente ia dar rolé junto. Eram esses aí que são legais. Agora, quando eu chegava em casa, meus pais eram chatos. Então, assim, essa liberdade, né? Parece até estranho falar isso a respeito do Lula, mas essa liberdade que o governo Lula aí está prometendo, primeiro, isso é mentira pura. E segundo, isso não vai fazer bem para a sociedade. Agora deixa eu falar só uma coisa de igreja. Só uma coisa só. E eu já encerro aqui. Uma coisa só de igreja. Ainda que você não creia em nada, ainda que você vá contra os evangélicos, ainda que você odeie os evangélicos, ainda que a igreja para você, na sua vida, não tenha representação nenhuma. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja, ela é um controle social. Ela é algo que equilibra a sociedade. Tire a igreja, você vai ver o tamanho do caos que vai se tornar. Tire a fé das pessoas. Pelo menos a fé em Deus. Tire a fé. Você vai ver o caos que isso vai se tornar. O caos. Porque pelo menos a igreja pode ser corrupta, pode ser tudo que você acha que você fala aí. Pode ser tudo isso. Mas uma coisa a gente tem que concordar.
trabalho social da igreja é fenomenal. E outra coisa, um tanto de vidas que a igreja resgata, tanto que as pessoas falam mal. Ah, todo crente é um ex alguma coisa. É um ex-drogado, é um ex-assassino, é um ex-estuprador, é um ex-tudo, é um ex-traficante, é um ex-tudo. Mas é isso mesmo, essa é a intenção. A igreja, ela traz esse equilíbrio na sociedade. Se todo mundo viver de forma desregrada, do jeito que quiser, você vai ver o caos que você vai enfrentar. Tá bom? Então essa é a minha justificativa aqui. Estou dando a minha justificativa, tá? Não quero saber se você vai concordar, se você não vai concordar. Não é essa a minha intenção de você ficar colocando aqui. Não estou nem aí para o que você está pensando. Tá? Não estou nem aí. Só estou dando a minha justificativa e falando com vocês. Para com essa bobeira, tá me chamando de racista, tá me chamando de fascista. Você não me conhece, para você falar isso, você não me conhece, para você me chamar de racista, você não me conhece, você não sabe, você não conhece, não me conhece, não conhece a minha família, você não conhece qual que é o meu hobby, qual que é a minha arte, o que eu gosto de fazer, você não me conhece para você me chamar de racista. Fascista, para te ser bem sincero, eu já nem consigo mais dar uma definição, um conceito para esse nome que vocês tanto usam aí. Fascista, fascista, fascista. Não sei nem dar mais conceito para isso mais. Tá? Então, nem aí para o que você está falando, o que você fala de mim, mas esse é o meu posicionamento. Eu vou ficar assim, tá bom? Se tivesse outra pessoa, outro candidato, se fosse o Ciro contra o Lula, eu estaria votando no Ciro. Se fosse a Marina contra o Lula, eu estaria votando a Marina. Mas não voto no Lula. Não voto mais no PT. Não voto no PT mais. Esse aí é uma coisa que eu já tenho para mim. Não voto. Para mim, é um partido corrupto, é um partido manipulador, é um partido cheio de artimanhas, que coloca sempre uma figura muito artista, com um ator de mão cheia, para ficar falando aquelas abobrinhas que fica falando ali. Então eu não voto, e é por causa disso. Não é por causa do Bolsonaro, ele é o meu salvador, o salvador da pátria. Não, não é isso não. Não conheço ele, ainda não vi o governo dele direito, não o conheço, não tem afinidade. Ah, você tem... Não, não é isso não, não é isso não. Mas no PT eu não voto mais. E eu espero que você tenha essa consciência. O perigo que nós estamos correndo.